Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar assistindo, né? Sei que muitos assistem gravado aí. Mais um encontro síncrono de inglês instrumental. Hoje a gente vai trabalhar com a agenda de número 7. Já passamos aí mais da metade, já estamos encaminhando para o final do nosso curso de inglês instrumental, né? Falta a agenda 7 e a última agenda, que é a agenda 8, tá? Por isso eu peço para vocês que não deixem de realizar as agendas, fazer as atividades. Em breve deve abrir outro período de recuperação, acredito eu, né? E aí vocês possam colocar tudo em dia, né? E finalizar o semestre aí partindo para o módulo 3, se Deus quiser. Pessoal, na agenda de hoje eu vou comentar um pouco sobre o e-mail em língua inglesa, porque é essa atividade que vai demandar a realização no fichário, tá? Eu vou fazer uma apresentação sobre as características do e-mail, diferenciando entre formal e informal, abertura, fechamento, desenvolvimento, tá? É, e falar um pouco do fórum também, que já se encontra aberto. E é isso, basicamente. Então, já vou iniciar fazendo uma apresentação, né? Primeiro, eu vou abrir no fichário dessa agenda para a gente ver aí qual a atividade que está sendo exigida de vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Quando a gente vê o fichário que está aberto até o dia 25/5, ou seja, segunda que vem, ele fala o seguinte: esse exercício deve ser entregue de forma online como atividade da agenda. Agora que você já sabe fazer uma ligação telefônica em inglês para marcar uma reunião, e já viu que e-mail é uma ferramenta muito utilizada no meio corporativo, vamos praticar o seu conhecimento com a elaboração de um e-mail. Escreva um e-mail em inglês utilizando as expressões que foram dadas no Mergulhando no Tema e no vídeo, se apresentando para uma vaga de emprego. Então, quando a gente fala do e-mail em inglês, muitas pessoas se perguntam: tá, professor, como eu vou saber realizar um e-mail em inglês? Porque, afinal de contas, o conteúdo do e-mail ele muda. Eu posso ter um e-mail que eu estou falando de um projeto, um e-mail que eu estou falando de uma venda de alguma coisa, resolução de um problema com o cliente, enfim. Sim, de fato, o e-mail ele vai ter uma variação com relação ao conteúdo, né? Isso é fato. Não tem como a gente prever os conteúdos que vão ser utilizados aí, demandados de vocês, mas tem como a gente trabalhar com as principais expressões e verificar a estrutura que é presente em qualquer tipo de texto, que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Todo texto tem que ter esses três elementos, essa estrutura para dar coesão a ele, nessa unidade, e dentro desses elementos, dentro dessas partes do texto, a gente tem como trabalhar expressões comuns em língua inglesa e, mais do que comuns, adequadas, tá? Adequadas aos contextos formais e aos contextos não formais. No nosso caso, a gente está buscando as expressões que são adequadas aos contextos formais, porque o ambiente de trabalho e o e-mail, ele tem essa característica de formalidade, tá? Então, dito isso, a gente vai trabalhar basicamente nessa aula com os e-mails e as estruturas que o compõem em língua inglesa. Bom, o que seria um e-mail, né? O e-mail é essa forma cotidiana de comunicação no ambiente de trabalho. Ele ainda é muito presente, apesar das mensagens instantâneas como o WhatsApp e tudo mais. O e-mail ele tem uma característica de documentação formal. Então, por isso se envia e se recebe muito e-mail ainda no trabalho, né? No ambiente privado é menos, mas o trabalho, por essa formalidade de documentação, ele ainda marca sua presença. Ele apresenta a imagem da pessoa e da empresa, isso é muito importante. Então, as estruturas adequadas, as escolhas corretas devem nortear esse e-mail para que ele seja apresente a empresa da melhor forma possível e também você, enquanto profissional que representa essa empresa.
A gente não consegue saber o conteúdo do e-mail, mas dá para a gente trabalhar com as estruturas e os registros. Os registros são a formalidade e a informalidade, né? Se essa expressão é formal ou informal, se é adequada ou inadequada, de acordo com o contexto do trabalho. O e-mail, ele sempre tem aquela estrutura que ele herda da carta, que tem a abertura, que é o greeting, cumprimento, né? O oi, prezado, etc. A introdução, o desenvolvimento, a conclusão e aquele fechamento que é a despedida. Isso é uma estrutura clássica da carta que o e-mail ele herdou, né? Em inglês, electronic email é uma carta eletrônica. Quando a gente fala de greetings, a gente tem uns aqui que são adequados e outros inadequados. Inadequados seriam o hi e o dear e o first name. First name em inglês, que é o primeiro nome, é sempre muito íntimo, tá? Então, você falar oi, o primeiro nome, ou querido, o primeiro nome, não é correto para o trabalho, né? Como a gente teria que usar, então, duas formas. Se você conhece a pessoa, você vai utilizar o sobrenome dela, o último nome, essa combinação de dear com Mr., senhor, se for homem, Mrs., mulheres casadas, Miss, solteira, ou Miss, se você não sabe o estado civil da mulher, se ela é casada ou solteira, tá? E isso, essa combinação do dear com esses pronomes de tratamento, eles podem ser traduzidos como prezado ou prezada, tá? Então, no meu caso, Silveira seria Dear Mr. Silveira, prezado Silveira. Não Dear Vinícius, querido Vinícius, isso é muito informal. Então, a gente tem que fazer essa combinação para iniciar o e-mail. Se eu não sei quem é o destinatário, o nome, porque eu posso estar enviando para um departamento, enfim, Dear Sir or Madam, ou To Whom It May Concern, a quem possa interessar. Então, essas são as maneiras de começar o e-mail, tá? Prezado, prezada, com essas combinações de dear e o pronome de tratamento, ou essas expressões que a gente não sabe o nome. E quando eu recebo o e-mail? Agora a gente está partindo para a introdução. A introdução a gente tem duas opções, ou eu estou recebendo ou eu estou enviando. Se eu recebo, é de bom tom que eu agradeça o remetente. Thank you, obrigado pelo seu contato, as suas respostas. Reply também é resposta de uma maneira mais formal, né? Então eu vou fazer esse agradecimento. Se eu estou enviando, eu tenho que falar o motivo pelo qual estou enviando esse e-mail. Ó, estou escrevendo para pedir ou para perguntar sobre, estou escrevendo para perguntar, eu gostaria de saber, tá? Tem sempre essas possibilidades aqui de utilização, tá bom? É, todas elas aqui adequadas para iniciar o que a gente está trabalhando nesse e-mail. Tá, aí eu tenho essa abertura, essa introdução. Eu vou ter o corpo do e-mail desenvolvimento, que aí de fato vai ser variado, vai depender do assunto que eu estou trabalhando, o que eu estou abordando nesse e-mail, né? E eu chego depois desse corpo, inclusive é bom lembrar, em inglês não usamos abreviações, tá? Porque as abreviações tornam-os informais. Eu chego aos comentários finais. Nos comentários finais, nas conclusões, tem algumas possibilidades de a gente utilizar. A gente pode fazer If you have any questions, please let me know. Se você tem alguma pergunta, por favor, me informe. Email me or call me if you have any questions. Me manda um e-mail ou me liga se você tem alguma pergunta. Lembrando que esse daqui já é um pouco mais informal do que esse, porque é mais direto, tá vendo? Me manda um e-mail, me liga. Eu até diria que seria mais adequado colocar um please, por favor, né? E o famoso I look forward to, eu aguardo ansiosamente, eu espero ansiosamente, tá? Uma forma muito comum de finalizar os e-mails em inglês. Então vejam, a gente trabalhou com a apresentação, com o primeiro nome, que não é adequado. A gente viu que o adequado é a utilização do dear com o pronome de tratamento e o last name, né? A gente viu quando a gente recebe na introdução, a gente vai agradecer. Quando a gente vir, a gente vai falar o motivo, tá? E quando a gente finaliza, a gente deixa em aberto a possibilidade da pessoa contactar-nos, né?
ou a gente fala que a gente aguarda ansiosamente a resposta, o e-mail, enfim, né? Tem todas essas formas de concluir. Lembrando que a gente também tem o encerramento, isso é muito importante. Por e-mail ter aquela característica de carta, ele tem aquele finalzinho que é encerramento. Aqui a gente tem maneiras informais que a gente não vai utilizar, eu coloquei para a gente saber o que a gente não vai utilizar. Óbvio que a gente tem outras milhares de formas, mas eu coloquei algumas mais comuns aqui. Best wishes, é tudo de bom, não é adequado no e-mail desse. Cheers, também é tudo de bom, né? XO, beijos e abraços, muito informal. Hoje tem a maneira mais formal, best regards, né? Atenciosamente. Mesma coisa que sincerely ou yours sincerely, que é o segundo, também é uma maneira de falar atenciosamente. Ou simples thank you, obrigado. Não thanks, porque é abreviado. A gente tem que utilizar o thank you, tá? Então a gente tem essas maneiras e outras mais de finalizar o e-mail da maneira adequada que é formal, tá? Vejam um exemplo aqui disso que eu acabei de dizer na prática. Olha lá. Dear Mr. Smith, usou o last name, que é prezado Sr. Smith. Obrigado pela sua resposta. Agradeceu o e-mail. Ele poderia também falar o motivo do envio. I understand your point. Entendo o seu ponto. But I will need the machine to fix the problem. Mas eu vou precisar da máquina para consertar o problema. Veja que ele não usou abreviação, né? I look forward to your answer. Eu aguardo ansiosamente a sua resposta. Sincerely, Peter. Atenciosamente, Peter. Veja, um e-mail simples, mas muito adequado ao contexto profissional, porque guarda todos os elementos de formalidade aqui, né? E eu acho que isso é importante, a gente saber quais expressões a gente vai utilizar para serem formais, né? A gente não cair em expressões que são informais. Então, pessoal, o e-mail, como a gente pode perceber, ele vai ter suas variações de conteúdo, isso vai mudar de acordo com os diferentes contextos. No entanto, ele sempre tem que ter as expressões adequadas para expressar formalidade. A gente não pode utilizar expressões informais, né? Porque senão a gente incorre em fazer um e-mail que não é adequado ao nosso destinatário, tá? Então, assim, eu acho que a grande mensagem que eu gostaria de deixar para vocês com relação ao e-mail em inglês é a utilização das expressões adequadas à formalidade do ambiente de trabalho. A gente perdeu muito esse caráter de formalidade, hoje está cada vez mais informal, pois internet, redes sociais, enfim, mensagens instantâneas, WhatsApp, Telegram, mas a gente tem que saber que o e-mail ele é um documento que representa a gente e representa a empresa e por isso ele tem um peso muito grande, tá? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Essas expressões também estão presentes lá no Mergulhando no Tema e no vídeo. Eu fiz um vídeo também que eu falo um pouco sobre o e-mail, semelhante ao que a gente fez na aula de hoje, tá? E eu espero que vocês consigam realizar aí esse fichário. Qualquer dúvida, estou à disposição. Eu também, eu ia falar sobre isso, né? Eu também abri um fórum. O fórum é um pouquinho diferente, né? A ideia é que vocês façam um texto de 8 a 10 linhas, como se vocês fizessem parte de uma equipe de desenvolvimento de jogos para celular, né? Mas é baseado no que está lá na apostila e eu acho que é legal para vocês praticarem essa questão do ambiente de trabalho, né? E, então eu peço a participação. Então, pessoal, acho que é isso que eu queria falar. Foi um pouquinho breve, né? Mas creio que esclareceu bastante aí a maneira de trabalhar com os e-mails em língua inglesa. Qualquer dúvida é só enviar mensagem pelo Correio Tech. Fico à disposição para vocês. Até mais, nos vemos em breve.